Boa noite a todos, que Jesus continue nos abençoar, a todos presentes, aos ausentes, os desencarnados e aqueles que estão ligados na web. É um prazer e agradecer ao convite também que me foi feito, que é sempre para mim uma grande oportunidade de levar a palavra de Jesus, que tanto é necessária nos dias de hoje. Hoje, quem liga a televisão e participa das notícias, vê situações que o mundo inteiro está passando por dificuldade. Estamos passando por dificuldade aqui no Brasil, muita dificuldade, e essa dificuldade também no mundo inteiro. A gente vê aquele pessoal que está fugindo de outros países para tentar entrar na Europa, situações que a gente fica emocionado, crianças morrendo. O que está acontecendo no mundo? A gente chega a ficar desesperado e fica até descrente de alguma coisa, algumas pessoas que não estão preparadas. Então nós temos que estar preparados, porque Deus está no comando. Tudo o que acontece, tudo o que ocorre no mundo faz parte de um processo que nós às vezes não conhecemos, mas está tudo em seu lugar, está tudo certo. E nós costumamos sempre fazer nas nossas pregações, nas nossas palestras, trazer a palavra de Jesus, o Evangelho. E não adianta eu entrar em aspectos técnicos de doutrina, quando na verdade nós precisamos de consolo. E o consolo maior está em Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão, está oferecendo tudo o que nós precisamos. Então nós precisamos nos apegar o mais rápido possível ao ensinamento que Jesus nos passa. Eu peguei uma frase que não tem nada a ver com o que nós vamos estudar hoje, mas ela diz o seguinte, você já conhece, ela está no sermão profético de Jesus, está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que quer dizer isso? O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus, de Jesus, são espírito e vida, são eternas. Talvez nós nunca vivemos uma situação que Ele nos ensinou, através dos escritos dos apóstolos, mas como ela é eterna, nós não sabemos se daqui 50 anos, 20 anos, nós vamos passar por uma situação que nós vamos lembrar essa informação que nós recebemos. E muitas de nós aqui não tivemos o berço espírita, nascemos em berço espírita, mas qualquer berço em que a gente nasceu, seja ele católico, seja ele evangélico, sempre nós recebemos informações espirituais e evangélicas. E nós temos isso gravado em nossa mente, porque o nosso Deus está gravado em a nossa consciência está gravada aqui, Deus está gravado em nossa consciência, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, conforme diz a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, tudo que nós passarmos na vida, um dia nós vamos talvez precisar lembrar de uma passagem que nós já lemos e ouvimos na Bíblia. E nós, o que acontecemos? Nós, sabendo da dificuldade de acompanhar o Cristo, que é difícil, Ele mesmo deixou bem claro que o caminho é estreito. Agora, como você acha dificuldade, porque Ele é o nosso guia e modelo. Quando você acha dificuldade em seguir um modelo, o que nós fazemos? Você começa a diminuir, a baixar o nível do modelo. Jesus também não era tanto assim. Você vê tantos livros falando, Jesus também, na hora do vamos ver, lá na cruz, ele bobeou. Não, porque o Senhor me abandonou? Não é bem assim. Nós precisamos estudar profundamente que não é bem assim. Jesus veio aqui, Ele sofreu as dores que sofreu, passou por todas as dificuldades e demonstrou, exemplificou através do seu exemplo, porque o exemplo é tudo. Quando a gente fala assim, ide e pregai, Jesus falava isso, ide e pregai. Então as pessoas falam, mas como é que eu faço que eu não falo em público? Mas ir pregar não é vir aqui falar, porque às vezes eu venho falar aqui, mas talvez eu não tenha tanta moral como muitas pessoas que não pregam nada, mas pregam pelo seu exemplo, pelo dia a dia que ela faz, pelo que ela faz com a família, pelo que ela faz no trabalho, enfim, ela dá um exemplo de dignidade. Então essa pessoa já está salva, como diz, porque a pessoa fala assim, vem na minha igreja, aceita o Senhor Salvador Jesus e você está salvo. E o Emmanuel, no Vinha de Luz, ele fala o seguinte, o que é salvação? Salvar-se é redimir-se, é se aperfeiçoar, se crescer espiritualmente, modificar-se. Essa é a transformação, isso é salvar-se. Quando você chegar nesse ponto, está ok, está beleza. Mesmo você passando por dificuldades, você vai passar com tranquilidade. O Chico Xavier é um exemplo claro da nossa existência aqui, que ele sofreu demais.
mas ele estava sempre sorrindo, trabalhava até de madrugada, sempre para atender as pessoas. Nós estamos muito longe de chegar a um Chico Xavier, mas ele é um exemplo também que nós temos que seguir. O que ele chegou, aquele nível que ele chegou de exemplo, puxa vida. Porque estar com Cristo incomoda. Eu vi um comentário de um filósofo indiano, ele dizia o seguinte: nós achamos que estamos caminhando para frente, e na verdade nós estamos andando em círculo. Ele fez até o exemplo: Cristo está no centro, então nós ficamos rodando em volta, porque quando você se aproxima do Cristo, ele exige um monte de coisa, e nós, infelizmente, nós queremos ficar numa zona de conforto. Ninguém quer mudar, ninguém quer se aperfeiçoar, ninguém quer nada. Nós queremos ficar na boa, como diz, na gíria, tranquilão. Quem sabe na próxima, principalmente nós, temos um grande defeito, pelo fato de sermos reencarnacionistas, nós achamos que, vamos deixar para a próxima encarnação, quem sabe eu estarei mais preparado para isso. Mas nós temos que enfrentar as dificuldades que nos apresentam nesse dia de hoje, né, no nosso dia a dia, porque ninguém garante que nós vamos reencarnar daqui mais uma existência, que a Terra está passando por modificações drásticas e violentas e rápidas. Quem sabe se nós não vamos ter que entrar num outro planeta pior que a Terra, um planeta primitivo, que nós vamos voltar a aprender a bater pedrinha para fazer fogo. Então, é importante que nós aproveitemos essa existência, sabendo que para cada espírito aqui encarnado, tem 5, pelas estatísticas do espiritualismo, 5 espíritos querendo uma oportunidade de reencarnar aqui. Então, nós temos que aproveitar. Nós já viemos para cá, tem que aproveitar. Não importa que idade que você tenha, mas é sempre tempo. Seguir Jesus é estar na insegurança do desconhecido, é estar no oceano, onde a outra margem é invisível. Uma imensa coragem é necessária. Quando você não vê o futuro, não vê na frente nada, e confiar. Isso tem que ter coragem. Isso é fé. O que é a fé? O pessoal fala: o que nós viemos fazer aqui na Terra? Nós viemos aqui aprender a ter fé. E o que é ter fé? Entregar-se aos desígnios de Deus. Aí você fala assim: mas entregar-se aos desígnios de Deus? Mas nós não fazemos isso? Quando nós fizemos as nossas orações, nós fazemos as nossas preces, nós sempre dizemos: eu quero isso, eu quero aquilo, faz um monte de prece. Aí no fim você faz: agora eu vou rezar o Pai Nosso para encerrar a minha palestra, minha oração. Aí fala assim: seja feita, Senhor, a tua vontade. Então tudo aquilo que você pediu, mas você mesmo fala: seja feita a tua vontade. Se for da vontade de Deus, que venha para mim aquilo que eu estou pedindo. Então, nós temos que ter bem consciente isso, que nós começamos a reclamar da vida, porque eu estou cansado de orar, estou cansado de rezar, mas eu não recebo as minhas coisas, recebo o que eu preciso. Mas na verdade é o seguinte: a demora não quer dizer negação. Deus não está negando. Tem uma passagem do livro do Evangelho que diz o seguinte, começa assim: Jesus, que amava muito Lázaro, Maria e Marta, depois que ele soube da doença do Lázaro, ele demorou ainda 4 dias para ir fazer a visita lá onde morava o Lázaro. Aí as pessoas falam assim: puxa vida, na nossa ansiedade, fala assim: puxa vida, então ele não amava tanto, porque se fala para mim, uma pessoa que eu amo, que está doente, eu vou correndo lá. Mas não, ele deixou o tempo. Então o anjo da dor fez um trabalho naquela família, preparou aquela família, tanto é que ele chegou lá, Lázaro já estava até cheirando mal, mas ele tirou o Lázaro da tumba. Então, tudo que nós estamos pedindo, uma hora nós podemos receber, e você não recebe nada antes do que você precisa, porque se você receber antes do tempo certo, não vai ficar bom. É a mesma coisa você apanhar uma laranja quando ela está verde. Se a natureza mostra que tudo tem um tempo certo para progredir, para vingar, e se nós vamos fazer o quê? Vai querer as coisas antes do tempo. É o filho que pede desesperadamente uma moto para o seu pai, ele tem 16 anos, mas pai, todos os meus amigos têm moto, e todos eles têm 16 anos. Aí o pai, de tanta insistência, acaba dando essa moto. E aí pode acontecer um acidente, essa pessoa pode, se não morrer, pode ficar tetraplégico, paraplégico, por insistir numa coisa que não é o tempo devido. Então, vamos ter essa certeza. Viver com Jesus é viver em constante desconforto.
E o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz o seguinte: penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Quer dizer, tudo que nós estivermos passando por dificuldade, isso vai ser glorioso para nós lá na frente, porque o sofrimento, não é que o pessoal às vezes fala assim, o Espiritismo faz apologia da dor, do sofrimento, e não faz, ele explica a necessidade da dor, do sofrimento. Nós precisamos passar por essas dificuldades. Tem uma metáfora que diz o seguinte: toda vez que você vai aprender a pilotar avião, tirar o brevet, a primeira coisa que eles ensinam é colocar o avião contra o vento. E aí você acelera o avião, bem acelerado, quando chegar no ponto certo, você baixa os flaps da asa. Então, abaixando o flap, o vento bate embaixo e levanta voo. E vocês podem fazer isso até, não vão fazer isso no carro, que vocês podem ter acidente, mas você está com a mão para fora do carro. Se você fizer uma inclinação para cima, tua mão levanta. É um exemplo. Então, eles falam o seguinte, que essas dores que nós estamos passando, o sofrimento, são os ventos contrários de Deus, para fazer a gente elevar-se. Então, nunca reclamar de tudo que nós estamos passando, porque o apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. O que é cooperar? Estão operando. Operando é no presente. Elas não vão operar amanhã, não vão operar no Natal, ou não operaram no passado. Não. Todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia estão operando uma transformação em nós. Então, vamos ter essa certeza e a gente fica mais tranquilo com o que nós estamos passando. Viver com Jesus é viver o hoje, não amanhã. E nós costumamos dizer, eu elegi o Cristo como meu mestre. Então, aí eu coloco um adesivo no meu carro, eu compro uma medalha e tal, ponho na minha casa, ponho fotos e tudo mais. Cristo é o meu mestre. Agora nós precisamos fazer uma pergunta. Se Ele é meu mestre, será que eu já cheguei ao nível de ser discípulo de Jesus? Porque o ser discípulo que é a grande meta que nós temos. Ser discípulo de Jesus é fazer aquilo que o Cristo nos orientou. Ele não mandou fazer, Ele sempre orientou, Ele deu orientação de que nós temos que fazer, nós temos que seguir. E o Cristo, Ele deixou um manual de instrução para nós, que vocês não podem esquecer, que é o Sermão da Montanha. Ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, 111 versículos. Se nós não tivermos tempo, e hoje nós não temos, a gente percebe que a gente não tem tempo, quando você começa a mexer com Facebook e WhatsApp. Ninguém tem mais tempo. Se você postar alguma coisa que passa de 4 minutos, a pessoa não posta, ele não curte, não tem tempo. Depois eu vejo e não vê. Então a pessoa é 2 minutos, 1 minuto e meio. Se passar disso, ninguém tem mais tempo. Então, como nós não temos tempo de ler todo o Evangelho, se nós pudermos nos apegar ao Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, ali está o nosso manual de instrução, para nós vivermos bem aqui na Terra. E o Emmanuel nos orienta também, ele dá um resumo do que nós precisamos seguir, uns exemplos claros que Jesus passou para nós. Ele, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 169, chamando Quadro Real, aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para as igrejas isoladas, é sal da terra. Força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Então ele dá o exemplo das palavras que Jesus: se alguém vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis, para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis o que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. No mundo tereis tribulações.
E Jesus deixou bem claro, Jesus não veio fazer propaganda enganosa, ele falou assim, no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Mas ele fala assim, a frase é certa, ponto, não desanime, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo é vencer os nossos desejos, os nossos vícios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é o que mais mata nós. Entendeu? Então nós precisamos vencer essas coisas. Eu posso viver no mundo, eu posso lutar por ter um progresso, para ser rico, para ter sucesso, mas eu não posso permitir que isso tome conta da minha vida. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxima dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu, servindo e morreu na cruz. O exemplo dele foi maravilhoso. Agora nós vamos analisar o texto que nós vamos estudar hoje. Nós pegamos esse texto do capítulo 5, versículo 3 a 6, de Lucas. A gente chama de sabedoria do Evangelho, ou pesca milagrosa, ou barco. Tem vários autores que dão um nome específico. E eu quero deixar um crédito aqui, que quem trabalhou esse tema foi o Honório Onofre de Abreu, que é um estudioso de Belo Horizonte, recentemente falecido em 2007, é uma cabeça, um diretor do Banco do Brasil, que foi professor do Haroldo Dutra Dias, que você já conhece, já esteve aqui várias vezes em Rio Preto, é uma cabeça, é uma das peças fundamentais hoje no movimento espírita moderno. Então, um crédito para o Honório. Então eu vou ler o texto, né? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançais as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e romperam-se as redes. Então, o texto é curto, simples. Agora, o que o Evangelho propõe e ensina? Vamos pegar só esses 7 exemplos: fé, trabalho, perseverança, livre-arbítrio, discernimento, obediência, ação e reação. Nós podíamos aumentar esse número de itens para que a gente proponha estudar, ensinar. Mas vocês que já ouviram, vocês acham que nesse texto tem fé? Pode trabalhar comigo. Tem fé nesse texto? Aparece a fé, a situação em que tem a fé? Parece, não parece? Ele acreditou, depois de trabalhar a noite inteira, eles foram lá, lançaram a rede de novo, porque acreditaram na palavra de Jesus. Então tem fé. Nesse texto tem trabalho? Tem, como tem, né? Porque trabalharam a noite inteira e não colheram nada. Então vocês imaginam um pescador. Quem conhece pescador aqui, sabe, o pescador sabe tudo. Ele sabe tudo do rio, sabe todos os peixes, sabe onde dá peixe. Então é dificilmente você consegue convencer um pescador. E o Pedro foi até humilde, ele aceitou a palavra de Jesus e ele fez aquilo de novo. Voltou e jogou a rede. Então tem trabalho. Tem perseverança? Tem. Eles perseveraram. Imagina um cara que é um pescador, sabe tudo. Ô mestre, eu trabalhei a noite inteira, eu sei, eu estou aqui há 30 anos nesse rio, pescando. Então por que? Não, em cima da palavra de Jesus, eles foram lá jogar a rede. E nós somos perseverantes na nossa vida? Que nós sempre temos que tirar essas coisas para a nossa vida. Será que eu sou perseverante? Eu estava tentando arrumar um emprego, mas cansei, já fiz tanto currículo, eu não vou nem sair mais de casa. Mas você tem que perseverar, vai uma vez a mais, faz outro currículo,
tenta mudar de ramo, mas não podemos desistir. Que de vez em quando você pede e ora nas suas orações, você recebe intuições. Nós estamos cheios de amigos espirituais. O apóstolo Paulo falou aqui, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, e nós somos orientados. E nós pensamos, o que nós queremos? Nós queremos que o Espírito faz como se fosse Jesus aparecendo para o apóstolo Paulo. Ele cai do cavalo, faz aquela situação toda. Se Jesus aparecer para mim desse jeito, eu vou trabalhar. Eu vou ser um grande divulgador dessa doutrina maravilhosa. Mas não, toda hora você recebe intuição. Vem do alto, momentos que você tem uma dúvida, você vai dormir com essa dúvida, a hora, no dia seguinte você tem a resposta. Quantas e quantas vezes não aconteceu conosco? Tem livre-arbítrio? Tem, não tem? Gozado, né? Ele fala assim, e Simão, o barco que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco. Imagina vocês, ele era o chefe ali, né? Jesus era o chefe, era o líder da... Ele podia chegar de uma forma até, Pedrão, afasta o barco aí para a gente, né? Falava assim, afasta. Ele pediu para que eu afastasse, ele respeitou. O barco não é meu, o barco é do Pedro. Livre-arbítrio, discernimento. O discernimento, onde é que vocês acham que está aqui? Discernimento foi quando ele pede para afastar-se da terra, afastar-se um pouco. Então vocês imaginam, vocês estão na praia, a praia está cheia de gente, e o barco está ali, joga logo encostado. Então como que essas pessoas que estão na praia vão ver Jesus e ouvir a mensagem que ele tem para fazer? Então afastaram o barco para que eu melhorasse a comunicação. Foi um discernimento por parte de Jesus, né? Não adianta, por exemplo, eu fazer essa palestra aqui, eu ficar no meio ali no escuro, falando ali, todo mundo querendo olhar para trás, cadê o cara que está falando, né? Então tem que ter um lugar para a maioria das pessoas verem a pessoa falar. Discernimento, obediência. Eles obedeceram a Jesus. Vá lá, lança as redes para pescar. Obedeceram. Embora lá, talvez no íntimo dele, fale assim, é fria, né? De repente, como nós fazemos isso? Eu vou tentar, né? Mas não, eu acho que não vai dar, porque eu conheço muito essa área. Então tem obediência. E ação e reação. Tudo que nós fazemos, nós temos uma reação. Então o que acontece? Eles jogaram a rede, e qual é que foi a reação? As redes se encheram de peixe, né? Agora vamos aprofundar um pouco mais o estudo nesse texto. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele poderia ser um barco nosso. Qual que é o barco nosso? Qual é que é o barco de Simão? O que é um barco? Um barco é um instrumento de transporte que tem as águas como mecanismo de ação. Agora, e o meu barco? Quem seria o meu barco? Nós somos um barco. Nós somos um barco perfeito. Nós somos feitos pelo grande arquiteto do universo. Agora, um engenheiro naval, quando faz um barco, ele não faz o barco para ficar em cima do cavalete do galpão. Ele faz um barco para enfrentar a tempestade, para enfrentar ondas altíssimas, tsunami, tempestade, tornado, e não afundar. Agora, e Deus que nos fez? Vocês acham que Ele fez a gente para naufragar? Nem naquela passagem de Mateus que Ele pede para os apóstolos, passemos para outra margem. Imaginem vocês, Jesus pedindo para vocês passarem para outra margem, num barco que Ele está presente. Depois teve aquela tempestade que todo mundo ficou apavorado, e foi até chamar Jesus que estava dormindo. A falta de fé, a nossa fé é fraquíssima. Então o que acontece? Ele vai chamar você para atravessar para o outro lado, e depois no meio do barco, do rio lá, do lago de Genezaré, afundar você. Entende? Então nós temos que ter certeza de que nós sempre estamos ao lado de quem nós mais precisamos, que é Jesus. Estarei convosco todos os dias. Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. Quer dizer, esse discernimento de Jesus nós podemos trazer para os dias atuais. Quando Jesus fala, quando você precisa orar, entra no teu aposento,
feche a porta e entre em contato com o Pai. Converse com o Pai. O que você faz quando você entra no quarto e fecha a porta? Faz a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Afastar-se da terra. O barquinho afastou da terra para facilitar a comunicação. Então, quando você entrou no teu quarto, esse quarto pode ser até simbólico. Você pode estar no carro, você pode estar no metrô, no ônibus, e você está ali, você se concentra e você entra em contato. Porque se você sai fora, tira da tua cabeça as tuas preocupações, que a gente está cheio de preocupações, cheio de preocupação com o dia a dia, com os pagamentos, enfim. Mas, na verdade, nós precisamos nos afastar da terra, para facilitar a comunicação. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Essa palavra assentando-se, no estudo hebraico, ele queria dizer o seguinte: quando a pessoa fala assentando-se, é que ele encontrou ressonância, encontrou confiança. Então, imaginem vocês, Jesus assentando-se no teu coração, porque ele encontrou confiança. Então, por exemplo, se eu vou sentar numa cadeira, eu sei que ela tem 4 pés, e está com 3 só, que alguém quebrou, a gente não vai sentar, porque você não tem confiança. Então, quando você vê que a cadeira é firme, você vai, senta tranquilo, porque você encontrou essa confiança que você precisa. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Faze-te é ação. Você tem que fazer, você tem que ir ao mar alto. E eu ia ao mar alto. Você fala assim, mas aqui nós não temos mar. Nós estamos vivendo aqui em Rio Preto, que um lugar que tem mais água aqui, é mais perto, a 60 quilômetros, que é o Rio Grande. Não tem mar, mas nós estamos falando aqui no mar da vida. Nós enfrentamos o mar da vida todo dia. E nós encontramos muitas ondas altas, muita tempestade, muita dificuldade. Todos nós sofremos dificuldade. Quem de vocês fala assim, a minha vida é tranquila, não tenho problema. Eu levanto de manhã, vou até a noite e minha vida é uma beleza, é um mar de rosas. Todos nós temos problema. Pode ser rico, pode ser pobre, enfim, qualquer pessoa tem problema. Então nós estamos enfrentando esse mar todo dia, o mar da vida. Então nós temos que ir para o mar alto, porque se você ficar ali no marasmo, você está sujeito a bater o barco em algum recife e quebrar. Então quando você estiver no mar alto, passando por essas dificuldades, vocês vão saber que é lá que é o lugar nosso para poder melhorar e crescer, entendeu? E lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Bom, aqui vamos parar aqui, ó. Trabalhando toda a noite. O que é noite? A noite é o momento em que não tem luz, o momento em que é escuro, somente no mar. Então, quando falta luz na nossa vida, qualquer projeto que vocês forem fazer, se não tiver conhecimento daquilo, se eu for fazer um projeto de uma área que eu não conheço, de engenharia, de física, química, se eu não conhecer aquela área, eu estou trabalhando sem luz, estou trabalhando a noite toda, sem luz. Então, não pode ser assim. Então, nós temos que saber, nós temos que aprender, temos que estudar. Eu vou fazer vestibular. Que área que você quer? Nem sei, mas eu acho que eu vou fazer isso porque ganha bem. Mas você sabe, você tem informação dessa... Então você procura se informar antes, procura estudar antes, para ver se é isso que você quer. Então nós temos que trabalhar com luz, para você poder ter essa facilidade de fazer as coisas acontecerem. Trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas palavra sobre, ela quer dizer em cima. Se nós falarmos sob, eu estou debaixo da palavra de Jesus, eu estou com medo. Eu estou fazendo porque eu tenho medo do inferno, tenho medo daquilo. Não, mas eu estou falando sobre as suas palavras. Ele fez aquilo e conseguiu uma grande quantidade de peixe, sobre a tua palavra. Então, a palavra de Jesus tem que ser na nossa vida um alicerce, nós temos que trabalhar em cima. Tudo que nós vamos fazer, se nós fizermos aquela pergunta, nos meus pés, o que faria Jesus nesse momento? Quando nós estamos fazendo qualquer ação que nós vamos fazer na nossa vida prática, na vida familiar, se eu for fazer alguma coisa, perguntar,
nos meus pés, o que faria Jesus nesse momento? Muitas vezes nós vamos ter certeza que nós vamos deixar de fazer, porque a gente vai perceber que está tudo errado. Então, vamos ter consciência que nós temos que nos evangelizar, seguir o ensinamento do Mestre. Sobre a tua palavra lançarei a rede, fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompiu-se a rede. Quer dizer, fazendo assim, quer dizer, nós fizemos, tudo que foi feito tem que ter ação. Vocês pensam que, por exemplo, Moisés, quando encostou o cajado, ele não foi só levantar o cajado na beira do mar, para que o mar abrisse. Ele teve que andar, tem que molhar o pé, talvez até molhar até a cintura, para depois o mar começar a se abrir. Então nós não podemos ficar acreditando que só com a nossa oração, a nossa fé. Eu faço sempre uma comparação. Todos nós já entramos nas lojas de Carrefour da vida, todas as lojas que tem aquela porta automática, que ela pega a gente na fotocélula. Se você chegar a 1 metro da fotocélula, ela abre automaticamente. Agora, se você chegar meio metro antes desse 1 metro, 1,5 metro, você pode orar, você pode rezar. Se você for da parte de Umbanda, você pode fazer qualquer trabalho, você pode fazer novena, ela não vai abrir, porque ela tem que captar você, a tua pessoa, para que ela abra. É uma fotocélula. Então você pode fazer o que você quiser, ela não vai abrir. Agora, dá um passo à frente, as coisas começam a acontecer. Quantas vezes nós temos medo de fazer alguma coisa? Falar assim, eu vou fazer uma prestação, eu tenho medo, é muito caro para mim e tal, mas eu preciso desse objeto que faz parte do meu processo, do meu trabalho. Tenha coragem e faça, lógico, faça um planejamento de quanto você ganha, para não ficar depois envolvido aí com um monte de carnê. Mas tenha coragem, quando for fazer alguma coisa, planeje tudo antes, mas põe o pé na estrada. Vai procurar um emprego, faça o currículo. Tem dúvida em fazer? Tem tantas pessoas que podem ajudar, um parente, um amigo. Então, faça aquilo e vai à frente, vai levar o currículo. E não adianta você ficar sentado fazendo oração, ai meu Deus, eu queria ser isso, queria ser aquilo. Tudo tem dificuldade. Pergunta para qualquer um daquelas pessoas que a gente imagina que seja feliz porque está naquela profissão que você gostaria que tivesse. Vai perguntar se ela está feliz completamente. Tem um monte de problema. Fala, o médico, né? O médico ganha muito bem, mas vai ver a vida que ele leva. Às vezes não tem no fim de semana, não tem férias, entendeu? Então, a gente tem que ficar cada um na sua, como diz. Cada um tem a luz própria, né? Faça brilhar a tua luz. A nossa luz, não importa qual ela seja. Minha luz é fraquinha, eu não sei porque eu nasci, porque eu não dei certo na minha vida, eu não pedi para nascer. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, você está vivo, então você é uma obra inacabada, então você está sendo feito ainda, e você já está questionando o Criador. É a mesma coisa que você pegar um quadro, ver o pintor pintando, ele está na área das sombras, por exemplo, no lado escuro do quadro. Aí você fala assim, poxa, esse pintor é muito ruim, olha que coisa feia, que quadro. Calma, eu não acabei. Daqui a pouco ele vai pintar a claridade, o sol, então ele vai dar aquele. Quando ele terminar o quadro, fala, maravilha. E nós estamos questionando o oleiro que vai fazer o vaso, que nós somos um vaso. Estamos questionando o oleiro que nós não sabemos o que ele quer. E para terminar, uma mensagem do Emmanuel, que está falando sobre lançar a rede. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Funda-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, cabe a nós
essa nossa transformação. Nós temos que fazer alguma coisa acreditando que as coisas acontecerão. Muito obrigado pela atenção, que todos possam voltar para os seus lares com a paz de Jesus no coração. Muito obrigado.